Dizem que ele torturava pequenos animais por puro prazer. Desprezava os nobres, matando os homens e violentando as mulheres deles. Aliás, os inimigos reais e imaginários podiam ser enforcados, cozidos vivos ou servidos aos cães. Ainda teria afogado uma das esposas, agredido a nora grávida e matado o próprio filho. O que é lenda e o que é verdade? Olá, amigos da história! O primeiro czar da Rússia, Ivan IV, ficou conhecido pela crueldade, especialmente durante os rompantes de raiva, e entrou para a história como Ivan o Terrível. Muitos acreditam que ele sofria de sérios transtornos mentais, e outros defendem que o czar teve motivos de sobra, desde a infância, para se tornar o Terrível, e que nem era tão terrível assim. Será? Nascido em Moscou em 1530, tinha apenas 3 anos quando perdeu o pai, Basílio III. Depois disso, Ivan foi criado somente pela mãe, Helena Glinskaya, que deveria ocupar o lugar de regente até que o filho tivesse idade para governar. Mas ela seria assassinada antes, quando o menino tinha 8 anos. Foi envenenada pelos boiardos, a alta nobreza da Rússia, na disputa pelo poder entre as famílias aristocráticas. E os anos seguintes seriam muito duros para Ivan. Vivendo num ambiente de conspirações e traições, era tratado como um servo e muitas vezes ia dormir de estômago vazio, como ele mesmo contaria mais tarde. Finalmente assumiu o trono quando tinha 16 anos, mas ao contrário do pai, que era grão-príncipe de Moscou, Ivan foi coroado czar. O próprio Ivan se declarou imperador de toda a Rússia. O título de czar era superior, ligado à religião, ou seja, ele seria um escolhido por Deus para liderar o país e todas as decisões deveriam ser aceitas, como se fossem dadas pelo próprio Deus. Foi também quando Ivan se casou com a primeira esposa, Anastácia Romanovna, que pertencia a uma antiga família da nobreza. O pai dela depois daria nome a uma dinastia de monarcas russos, os Romanov. Nos primeiros anos do reinado de Ivan, ninguém poderia imaginar o terror que viria depois. Pelo contrário, o czar criou vários conselhos e editou uma série de leis para modernizar a forma de governar a Rússia, tirando o país da Idade Média, estabelecendo a imprensa. Expulsou os tártaros no sul, que costumavam invadir cidades e vilas russas, além de conquistar reinos nas fronteiras, expandindo o território. Também era bastante inteligente, foi um hábil diplomata, patrono das artes e do comércio, e um líder muito popular entre as pessoas comuns, as mais simples da Rússia, considerado até piedoso. Essa história começaria a mudar quando a esposa de Ivan morreu. E o czar acreditava que ela havia sido envenenada, exatamente como a mãe dele. E talvez pelos suspeitos de sempre, da nobreza. Sentindo-se abandonado por Deus, o czar seria dominado por uma paranoia profunda até o fim da vida. Nos ataques de ódio, golpeava as pessoas próximas com o cetro, não confiava mais em ninguém e comandou um grande expurgo na Rússia. Nobres foram executados por traições, altos sacerdotes foram mandados para monastérios distantes e seriam encontrados afogados semanas depois. Nem mesmo os líderes militares que ajudaram tanto antes nas conquistas conseguiram escapar da ira de Ivan. Agora ele tinha poder absoluto sobre o Conselho de Nobres e sobre a Igreja, e se declarou a mão de Deus sobre a Rússia. Criou uma espécie de polícia política, um exército pessoal, os Oprichnik, conhecidos como cabeças de cão, porque levavam penduradas nos cavalos cabeças de cachorros cortadas com machados. Usavam vestimentas escuras parecidas com as de monges. Eram temidos pela elite e a palavra deles era a ordem. Famosos pelas execuções em massa, pela perseguição dos inimigos da monarquia e pelo confisco de propriedades.
Foi com esses homens, esses guardas, que Ivan liderou a repressão a uma parte da Rússia, onde ficavam os supostos adversários do czar. Ele adorava misturar religião com política e tortura, que considerava a forma mais confiável de obter informações. Já não havia mais limites para a violência e a loucura do imperador. Em 1570, ele ordenou que os Oprischnik atacassem a cidade de Novgorod, porque pensava que ela poderia desertar e se render à rival Polônia, no território da antiga Livônia. Houve um massacre que durou dias e dias, e Ivan participou ou testemunhou a maior parte dele. Pessoas queimadas vivas ou forçadas a cruzar um rio gelado, resultando em milhares de afogamentos. Apesar de tudo, Ivan era um religioso fervoroso, rezava até 5 horas por dia e carregava muita culpa. Se arrependia, arrancava os cabelos, batia a cabeça no chão e fazia uma lista com os nomes dos mortos para que os sacerdotes rezassem por eles. Mas, curiosamente, um caso de crueldade do czar que ficou muito famoso provavelmente nunca aconteceu. Depois de concluída a obra da Catedral de São Basílio na Praça Vermelha em Moscou, a mando do imperador, um dos arquitetos responsáveis pela obra, o Postnik Yakovlev, teria sido cegado por Ivan para que nunca mais pudesse construir algo tão bonito. Se isso pode ter sido um mito, a vida infeliz da família do czar é um fato. Ivan teve pelo menos 6 ou até 8 esposas, escolhidas entre as famílias nobres. Dizem que uma delas ele matou afogada, outra foi mandada para o exílio, uma terceira para o convento e a última teria sido envenenada. Com elas, teve 8 filhos, a maioria morreu na infância. Em 1581, ele ainda teria matado o segundo filho, também chamado Ivan. Foi durante uma discussão com o rapaz que defendia a esposa grávida, atacada fisicamente pelo sogro. O czar achou que ela não estava vestida decentemente e, ao agredir a nora, acabou por provocar um aborto da moça e a morte do futuro neto. E num surto de raiva com o cetro, Ivan também golpeou na cabeça o próprio filho, que caiu agonizante. E foi imediatamente abraçado pelo czar em desespero, que beijava o rosto do jovem e tentava estancar o sangue. E enquanto chorava, repetia: "Que diabo, eu matei o meu filho." Depois disso, a saúde mental e física do czar piorou ainda mais, e ele morreria 3 anos depois, em 1584. Ivan seria lembrado como um homem de personalidade complexa, uma alma atormentada, terrível para muitos, mas também um grande líder reformador e até um santo para outros. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para a gente saber e até a próxima com uma história a mais.